Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Vamos cantar. Página 11. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Permite, Senhor, que estejam nesta noite conosco também os nossos familiares, nossos amigos, os nossos protetores. Que possamos todos envolver aqueles que sofrem em paz e serenidade, mas principalmente que consigamos sintonizar as nossas mentes e trazer ao nosso ambiente harmonia e paz. Nos abençoe o Evangelho de hoje, Senhor. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler no capítulo 21, o item 6 e 7. Não creiais em todos os espíritos. Na sequência, continuamos a falar nos falsos cristos, nos falsos profetas. Mas, bem amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, a primeira epístola, nos itens 4 e 1. Os fenómenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desfere neles. Não pensais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera.
Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenómenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenómenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo de credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenómenos, por si sós, não provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenómenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerantes para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos extensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se a estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo. Vigiar. Por diversas vezes, Jesus apontou a vigilância e a oração para o percurso que todos temos de fazer em nossas vidas. A que vigilância se referia ao Mestre? Seria o caminho a percorrer na conduta diária para conosco e para com os outros? Seria a das investidas dos salteadores tão frequentes à época? Ou seria a análise permanente dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações? Quando lhe apresentaram o jovem lunático, a quem os discípulos não haviam conseguido afastar os demónios, Jesus não perdeu a oportunidade de afirmar que aquela casta de espíritos só com muita oração e jejum podiam ser afastados. Oração e jejum, vigilância e oração, jejum e vigilância. Que melhor forma de tornar a vigilância mais eficaz do que jejuar de maus pensamentos, de maus sentimentos, de más ações? Conhece-te, analisa-te e expulsa do teu coração esses agentes que sempre espreitam para te fazer parar na caminhada. Mais à frente encontrarás Jesus. Estas leituras que nós vamos fazendo agora na questão das árvores dos frutos devem-nos concitar a nossa atenção, porque estamos a falar de uma referência de 150 anos e nestes 150 anos muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E é natural que espíritos enganadores na Terra foram vaidosos, foram orgulhosos, ao se montarem no mundo espiritual e darem-se conta, de facto, da nova realidade, têm sempre a tentação de virem tornar-se importantes outra vez, enganadores, e vêm fazer-se passar por grandes avatares, por grandes cabeças, por grandes cérebros,
conhecidos na Terra ao longo da história. Mas também nós vamos ver pouca vigilância da parte daqueles que servem de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, um pequeno exemplo só, que ultimamente tem estado muito em voga, as comunicações do mundo espiritual para a Terra, de determinadas pessoas foram importantes, que agora se demonstram, se fossem porventura essas entidades, demonstram que afinal andaram enganando a Terra muita gente. Não é possível nós, que vamos dizendo, e Kardec o referiu na codificação, que uma coisa é a matéria e outra coisa é o espírito, que os médiuns fazem a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, que o mundo espiritual é o mundo dos espíritos, é um mundo onde as almas das pessoas que morreram deambulam, onde se deslocam, onde vivem. E, portanto, naturalmente, que no mundo de expiação e provas como é o nosso, ainda que na erraticidade, com certeza que nós somos acompanhados do nosso corpo espiritual. E que o corpo espiritual tem, enfim, matéria, é material. E não podemos dizer que o corpo espiritual tem metade da matéria do corpo físico. Não tem nada a ver com essa história, tem a ver que é semi-material, naturalmente semi-espiritual. E, portanto, há parte da matéria, alguns cientistas dizem até, que o espírito, que o perispírito pode pesar matéria entre 25 e 32 gramas, depende da evolução do espírito, mais desmaterializado. Ora, como é que é possível alguém do mundo espiritual vir dizer que no mundo espiritual há reencarnação? Que é possível, é um absurdo. A reencarnação, por definição, é o mergulho dos espíritos na carne, no corpo físico. Nós vamos assistindo aí a alguns falsos profetas que até têm sido objeto de grande divulgação por pessoas pretensamente médias, pretensamente também esclarecidos, e que vêm dizer absurdos desses. Quer dizer, como é que há reencarnação no mundo espiritual? Ou outros absurdos, por exemplo, como é que Chico Xavier, no mundo espiritual, psicografou mensagens quando nós ouvimos referir fartamente que os espíritos comunicam através do pensamento. Então, para que é que era necessário, no mundo espiritual, escrever, se é pelo pensamento, que as coisas se transmitem de espírito para espírito? Ora, é necessário vigiar, e nós estamos a ver que, de facto, há cada vez mais comunicações nesta área e os incautos, que são muitos, começam a ficar baralhados ou até dar primazia a essas informações. Por exemplo, que a Terra vai levar um grande abanão e que metade do hemisfério norte vai ser destruído e tem que fugir todos para o hemisfério sul. Quando em termos científicos a gente sabe perfeitamente que qualquer abalo dessa natureza no hemisfério norte teria que ter consequências gravíssimas no hemisfério sul. Qualquer abalo dessa natureza que destruísse metade da Terra, só por suposição a gente tem uma guerra nuclear. Hoje, com uma destruição de ogivas de um lado e do outro, ogivas nucleares, produziriam alterações à superfície da Terra absolutamente calamitosas. E como é que é possível a gente acreditar que Deus assistirá, enfim, adormecido de todas estas coisas, que naturalmente podem condicionar todo o sistema galáctico, todo o universo? Porque é evidente, num abalo no sistema solar, vai dar-se na galáxia a que pertencemos, e a galáxia a que pertencemos pertence aí a outra estrutura enfim, cosmogónica que vai oferecer alterações. Quer dizer, a simples invigilância de meia dúzia de nós iria condicionar todo um processo de perfeição de criação de Deus. Então há necessidade de ver onde é que estão os falsos profetas, os falsos cristos. Quando nós temos necessidade de divulgar a mensagem, de alertar as pessoas, de ensinar, de educar, de esclarecer, para que o mundo mude, como é que vêm com ideias falaciosas dessas, que não podem de maneira nenhuma estar estribadas na razão? Quando Jesus, que é o nosso governador, e todos os espíritos o consideram como tal, diz que, ao tempo, ao perguntarem quando seria o fim, diz que não sabe, ninguém sabe. Assim, ninguém sabe. Não se pode dizer que Deus seja alguém, não é? Porque então era pessoalizado numa personagem. Quando Jesus diz que ninguém sabe, nem Ele, só o Pai, só o Criador, como é que nos deitamos agora a adivinhar aí determinadas pessoas que fazem essas profecias, que a Terra vai mudar no dia 2012, ou vai terminar a civilização de 2019, ou depois não foi essa, foi outra data? Não tem que fazer afirmações dessas, são afirmações claramente de falsos profetas, falsos médiuns,
porquanto Jesus não sabia, não haja a veleidade de pensar que nós sabemos. A gente pode fazer algum aviso sugerido pelo mundo espiritual, aviso, com certeza que isso está considerado na mediunidade, nas características da mediunidade. Nós podemos receber informações, não afirmações, informações, de que se perspectivam grandes mudanças na Terra. Pois claro que se perspectivam. Se a Terra vai ser dos mansos e dos pacíficos, como disse Jesus, com certeza tem que haver uma alteração profunda em termos morais, em termos espirituais. E não nos deixemos adivinhar em termos físicos, porque a ciência física também define isso com muita clareza. Não vamos agora pisar aquilo que é o conhecimento permitido por Deus. Mas vamos analisar as coisas com calma. A grande transformação na Terra, ainda condicionada por grandes tragédias, por grandes catástrofes, que não vão bolir com a estrutura física da Terra, mas vão bolir com a estrutura física do homem, com certeza que vão pronunciar a mudança do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Agora, ninguém sabe como é que vai ser feito, como é que isso ocorrerá, em que altura, por que época, quanto tempo. E não nos deitemos a adivinhar. Os espíritas, que até são médios, têm que ter essa ponderação, não andarem a dar o dito por não dito e até desmerecer a própria doutrina. O que vai acontecer, nós não fazemos a mínima ideia. Vai acontecer alguma coisa, vai haver grandes... Vai. Ou melhor, vão acontecer grandes transformações, mas não são seguramente como nós estamos a pintá-las, por aí fora. Agora, não caiamos no absurdo de andar a criar coisas que Deus não criou. Há mundo espiritual, há mundo material. No mundo material, reencarna-se. No mundo espiritual, acompanha-se o tempo de mudança para que nova reencarnação. E esta é a grande estrutura. Não, então é um absurdo andarmos a dizer que os espíritos vêm reencarnar na Terra. Não precisam. Porque agora um grande médium, já disse aí que não, senhora, que se reencarna no mundo espiritual. Então para que é preciso a Terra? Para que é preciso reencarnar na Terra? E são estas análises que temos que fazer para buscar onde estão os falsos profetas que, disse Jesus, enganarão a muitos. Até as pessoas que julgam que estão mais esclarecidas serão seduzidas no engano. E é essa preocupação que nós devemos ter na vigilância, porque esta casta de espíritos engana a muitos. E só com muita oração e, digamos, e jejum de sentimentos tão pouco evoluídos como nós vemos por aí. Aí nós somos mais evoluídos? Não, também comungamos, ou melhor, também marchamos ao lado daí, também temos as nossas imperfeições, também temos as nossas incorreções, também temos que vigiar e orar, porque somos todos ainda no nível de expiação e provas, uns mais acima, outros mais abaixo. Mas não temos a presunção de sermos infalíveis, apenas de analisar. Como disse João no primeiro epístolo, importa saber se os espíritos que se comunicam são de Deus. E, naturalmente, se os médiuns ou profetas não são profetas falsos ou falsos profetas. Acabamos por ver que muitos desses falsos profetas ou falsos médiuns acabam por levar muita gente, muitas pessoas atrás do que eles dizem. É, porque há pessoas que gostam de ouvir coisas bonitas, não é? Gostam de ouvir dizer que vão ter se enganar na vida, que vão ter uma vida flauteada, vai sair a lotaria, é como dos horóscopos, vai ter um novo amor todas as semanas, é um novo amor. Gostam muito dessas coisas. Isto para dizer que há muitas pessoas que gostam de ser enganadas e não refletem, não raciocínio sobre as coisas. A vida é como é, a vida é a vida. Não adianta nada estar a querer enganar. O médium espírita não tem agora que ir espavitar orgulhos, vaidades ou ambições, não tem nada que fazer isso. Vai ter um bom emprego. Nós não temos nada que gerir essa conversa do bom emprego, do mau emprego, do bom casamento, do mau casamento, do futuro bom, do futuro sem ser bom. Temos apenas que perspectivar a mudança, afastar a ideia de que as pessoas já têm um currículo, já vão para o céu diretas, já não precisam mais nada. Não, é necessário explicar as coisas de forma que a pessoa mude. E sem que haja uma transformação interior, não adianta nada, foi Jesus quem falou. O Espírito de verdade diz que é, de facto, isso, a transformação moral, a modificação interior, sendo que é preciso que hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Esta é a realidade. Vamos a um momento da solidariedade, há tanta gente a sofrer. Nós, se calhar, não temos feito tudo no nosso lar para haver paz, haver serenidade, todos os dias. Mas há muita gente que está pior, há muitos lares que estão bem pior. Então vamos pedir a Jesus, Senhor, de facto,
um pouco que a gente tem para dar, não estamos habituados a isso, não esquecemos durante muitos dias. Mas o pouco que agora temos para dar, que os teus mensageiros recolham, que tu multiplicarás, sem dúvida alguma, mas que levem esses lares em necessidade, em carência afetiva, em carência de paz. Esta noite possa ser, Senhor, um pouco diferente, com mais esperança, com mais resignação, sem dúvida, mais propensão para a luta, pelo amor e pela paz. Vamos cantar na página 12. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É grande subida que a ti conduz. Vemos nosso irmão caído sem luz, querendo levantá-lo, ajudar-se a cruz, ensiná-lo a amar, como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Já imaginaram os filhos a cantar e os pais a dançar? Esta canção. Era uma boa prece, não era? Então vejam lá. Vejam lá, que Jesus abençoe a todos, tenha muita paz. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.